começar mais um estudo, graças a Deus. Hoje, dia 14 do 3. Eu vou pedir que o irmão Caio faça uma oração por nós. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais um domingo em Tua presença. Nós agradecemos pela vida dos irmãos aqui presentes, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos entrega através das Tuas Escrituras. Nós te agradecemos pela união dos jovens, Senhor, pela união da mocidade presbiteriana e pelos feitos que têm acontecido na nossa igreja, Pai. Nós te agradecemos pelos eventos que irão acontecer, se for da tua vontade, Pai. Que o Senhor, sim, abençoe cada dirigente, cada convidado, Senhor, que o Senhor toque a vida dos irmãos que estiverem participando, Senhor, para que assim eles sejam edificados, Pai, conforme a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, Caio. Hoje a gente está começando mais um estudo e, na verdade, não quero fixar eu quero fixar a apresentação. Vocês devem estar vendo aí a apresentação bem fixa na tela. Então, galera, eu gostaria de dizer que a gente está começando aí o estudo sobre a Trindade. Talvez a gente continue falando sobre isso na próxima aula. É um tema que é um pouco mal entendido, né, no meio evangélico, mas é uma coisa muito importante da gente estudar. A gente falou então da questão do filho, né, como mediador da aliança. Então a gente está fundamentando uma cristologia, procurando aí falar de quem é Cristo, né, e o que ele faz. Então, e para isso a gente tem que falar da Trindade. Eu acho esse momento oportuno. Gostaria de fazer esse convite então a vocês para que nós conheçamos juntos a pessoa de Cristo pela Trindade. Na verdade, esse título estava errado, né? Conhecemos a Trindade mesmo. Então, só para lembrar, né, nós estamos falamos aí na última aula sobre a lei de Deus, como ela é os preceitos, o preceito para que nós pratiquemos agora com a ajuda do Espírito Santo. Na nova aliança, o Cristo renova e cumpre essa lei, e obedecer à lei é guardar a aliança, né? E também que o Senhor Jesus é aquele que nos leva a Deus. E a gente então vai falar um pouco sobre a Trindade hoje. Eu já quero começar perguntando para vocês o que é a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso é a reencarnação de Deus como homem e espírito. Não sei se eu estou correto. Pode repetir essa última frase, por favor? É a encarnação de Deus em forma de homem, né? E em espírito também. Uhum. Josi Yuri. O que vocês pensam ser a Trindade? Quando vocês ouvem a Trindade, o que vocês pensam? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Yuri? Isso mesmo, né? Deus, Pai, Espírito Santo. Beleza. Então a gente já tem meio caminho andado aí, de entender que são três pessoas, né? Então, esse nome Trindade, esse substantivo, na verdade ele foi criado, né?
O nome Trindade ele não existia até o grande movimento do cristianismo ali nos primeiros séculos da era cristã. Então, houve vários problemas concernentes à questão de como a gente tem que relacionar essas três pessoas que nós vemos nas escrituras, que elas são diferentes, mas são a mesma. E são a mesma essência, né? Então, a gente pode definir Trindade como a mesma essência, Deus, mas três pessoas distintas. E isso é muito importante. Ali que o Caio falou da questão da encarnação, o Filho, né, ele se encarna, o Espírito, ele agora mora nos nossos corações, né, como a gente dizia quando a gente era pequeno, e o Senhor Deus, ele é o Pai, então, do Filho, o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito é procedente do Pai e do Filho. Então, essa é uma doutrina bastante importante, a gente vai entender um pouco sobre isso, tá? Vamos lá, então. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Essas palavras aí podem nos confundir um pouco e a gente vai destrinchar um pouquinho isso. Essa é a Confissão de Westminster, o capítulo 2, subcapítulo, versículo 3, né? E falando um pouco da Trindade, a confissão aí nos diz que na unidade da divindade, isso é um termo muito importante, unidade, e depois também diversidade, né? Há uma diversidade de três pessoas, então, que são a mesma, os mesmos atributos, né? Mesma substância, mesmo poder e mesma eternidade. Então, essas pessoas, elas se unem em uma, né? É a mesma essência, mas elas não são confundíveis, né? Isso, como depois a gente vai ver uma situação do Wayne Grudem, a gente não vê na nossa realidade, né? De fato, todas as pessoas que existem, elas não se confundem ou não são a mesma essência, né? Mas a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, olhando para o termo humanidade, né? Quando a gente fala humanidade, a gente está falando de uma mesma essência. Então, os seres humanos aí, da espécie humana, né? E se a gente for olhar para cada pessoa é uma e não confundível, tá? Mais ou menos essa é a ideia, tá? E aí ele continua dizendo que o Pai não é de ninguém, ou seja, há um mistério na Trindade de que existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito, né? O Filho é filho do Pai, então ele é eternamente gerado do Pai. E esse termo gerado não quer dizer que ele nasceu, mas que ele sempre está no relacionamento bastante peculiar entre o Pai com o Pai. E o Espírito Santo, ele é procedente do Pai e do Filho. Então, ele não nasceu, assim como o Filho não nasceu de nenhum dos dois, porque senão, quando tu nasce, tu não é eterno, né? Nascendo, já se pressupõe que a pessoa não é eterna. Então, em relação às pessoas da Trindade, a gente nunca pode dizer que eles nasceram um do outro. Mas eles são eternamente, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ou seja, a relação entre o Pai e o Filho é mútua num amor que é expresso ou que é coligado com o Filho, com o Espírito Santo, melhor dizendo. E esperem que nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Deixa eu dar uma definição do dicionário de Oxford, que é, se tu procurar no Google dicionário, né, Trindade dicionário, é isso que vai aparecer. Dogma cristão que proclama a união de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus. O mistério, né, da Santíssima Trindade, é o que
a religião cristã denomina. Alguém pode ler 1 João 5,7? Está aí na tela. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Muito bem, obrigado, Caio. Outra pessoa poderia ler. Opa, eu acho que a citação está mais à frente. Vamos lá então, caminhar para a gente entender a Trindade. Outra pessoa, por favor, poderia ler esse versículo de Deuteronômio 6:4? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ótimo, muito obrigado, Yuri. Então, vamos começar fundamentando a primeira questão, que é a questão da divindade. Vocês certamente já estudaram aí na escola que existe a região aí do Crescente Fértil, que é onde Israel, ali da região do Mediterrâneo, Palestina e tal, as pessoas acreditavam em vários deuses, ou o caso único acho que é do Egito, também tem no zoroastrismo, que existe um só Deus que eles cultuam, né? Mas na verdade não é um Deus soberano. Distintivamente na religião cristã, a palavra Senhor, Yahvé, né? Aí representado por um diagrama, se eu não me engano, né, de 4 letrinhas hebraicas lá, e aí normalmente se lê Yahvé, né? Se lê Yahvé. Então, o Senhor, aqui, Yahvé, é o Deus, né, é o nome que Deus usou para se referir à aliança dele. Ele é o Deus da aliança que quis se revelar com esse nome, que tem um significado muito interessante. O Senhor, Yahvé, tem um significado de eu me tornarei o que, como é que é? Eu serei revelado, como é que é? Eu me tornarei o que serei revelado, uma coisa nesse sentido. Então ele apontando para o fato de que Deus ele se revelará aí na redenção, na toda a história que ele tem para esse povo de Israel e para nós. Então, e também tem o significado de eu sou o que sou, né? Então, não há como definir Deus de outra forma, ele sempre foi, sempre vai ser. Então, gente, aqui a palavra Senhor cresce nessa região do Crescente Fértil. Essa palavra Senhor, então, é dada a Abraão e a Moisés, e eles, então, têm essa revelação de um Deus que é um só Deus. E esse Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele deve ser cultuado da forma que ele diz que deve ser cultuado. E assim por diante. E ele tem uma história da aliança, um pacto para com os homens, que é o que a gente tem aplicado, estudado aí, né? E aí, essa segunda perguntinha aí também é bastante interessante. O que será que é a palavra pessoa? O que significa a palavra pessoa? É uma daquelas palavras que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar, né? O que vocês acham? Um ser humano? É um ser humano. Não sei quem falou, foi Eu. o Jô, né? Que é um ser humano. Então, aí é uma definição possível. Caio? Acho que pessoa quando a gente refere à criatura, né? É um ser criado. Interessante. Se alguém diferir dessas opiniões ou quiser acrescentar, fique à vontade.
Então, pessoa, como o Caio e o Joso disseram, tem essa conotação aí de uma criatura, uma pessoa, um ser humano. Ah, É importante a gente definir isso, gente, porque a gente sempre fala que existem três pessoas na Trindade. A gente não entende o que é pessoa, né? Porque pessoa aqui na Trindade não é então esse conceito que a gente normalmente se refere, né? Aquela pessoa é legal, né? Ah, então, na verdade, que o conceito pessoa na Trindade é certamente diferente, né? Porque essas pessoas não são criaturas, não é? Então, o Alistair McGrath explicando aqui que lá no primeiro século da era cristã, ou para os primeiros cristãos, essa palavra pessoa, ela expressa uma individualidade do ser humano. Ah, e aí tem uma conotação de alguém que interpreta um papel no drama social. Drama, aqui a palavra é uma história, né? Realmente assim, na vida social mesmo, a gente poderia trocar. Então, alguém que se relaciona com outras pessoas, não é? Então, veja que essa palavra, pessoa, tem uma conotação de relacionamento com outras pessoas, tá? Existe uma questão da individualidade, obviamente, tá? Tem certos aí atributos, ela faz certas coisas, mas ela tem um papel num relacionamento aí com outras pessoas. Veja como isso é distintivo para a questão da Trindade. Ah, Então, essa questão da Trindade, nós podemos definir como uma questão de relacionamento. São três pessoas se relacionando uma com a outra, numa mesma essência. Desde então que o Agostinho, o Franklin Ferreira cita aí o Agostinho dizendo que o Pai, o Filho, o Espírito são assim relações no sentido de que tudo aquilo que cada um é, ele é em relação a um deles ou a outros. Então, o que o Franklin Ferreira está dizendo é que eles têm os mesmos atributos, então tudo aquilo que um é, o outro também é. A gente pode louvar o Espírito porque ele é maravilhoso, assim como ao Pai e ao Filho, mas existe uma distinção, né, entre essas pessoas. Eu gostaria de ter colocado cada uma das pessoas, mas não consegui colocar, não deu tempo. Em suma, existe o Pai, que ele é então a primeira pessoa da Trindade, normalmente nós dizemos. Ele é a pessoa que expressa como chama? A palavra, vou anotei aqui, a unidade, né? Normalmente, então, os teólogos têm definido que o Deus Pai é aquele, o Agostinho fala muito disso, é aquele que no Pai, então, está a unidade. No Filho, diz Agostinho, está a igualdade. Então, o Pai e o Filho têm essas características aí, diz o Agostinho para nós. Então, mas em suma, o que ele quer dizer, e aí, só terminando, o Espírito, está a harmonia no Espírito, ele quer dizer que existem obras específicas que o Espírito, o Filho e o Pai fazem, ou papéis que eles interpretam nessas obras, seria melhor dito. Por exemplo, gente, quando o Espírito Santo, ou melhor, quando o Senhor Jesus é batizado no Jordão, né? Tá lá em Mateus 3,16. Vamos pegar esse texto, que, se eu não me engano, deve estar por aqui. Mateus 3,16, se alguém tiver com uma Bíblia perto aí, já nos ajuda. Em Mateus 3,16, fala que o Senhor Jesus foi batizado, não é? Veja então que naquele texto o Senhor Jesus começa a ser batizado e o Espírito ele vai até o Senhor Jesus. Alguém tem o texto aí?
Eu tenho, Gabriel. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Ótimo. Olha só então, que o Espírito, ah, ele de alguma forma estava envolvido nesse acontecimento do batismo de Cristo, assim como o Pai estava envolvido. A melhor explicação, então, gente, para a Trindade vai ser, na minha opinião, assim, é uma explicação que depois a gente vai ilustrar, que é um triângulo, né? Depois a gente explica melhor. Mas eu coloquei esses slides um pouco avante do que eu gostaria de ter dito antes. Vamos voltar, só regredir um pouco, depois a gente continua na questão da Trindade. Essa questão do monoteísmo, então, unidade com teísmo. Teísmo, então, é a crença num Deus, que, de alguma forma, agiu aí na história, né, e continua agindo, né, na história. Então, teísmo é uma definição importante. Tem pessoas que só creem, só têm esse teísmo e não monoteísmo. Elas creem em um Deus qualquer, né? Você já deve ter visto aí qualquer pessoa dizendo isso, que eu creio em um Deus e tal, né? Pois é, então o teísmo é um conceito importante, mas é unido com o mono, né? Que significa unidade. Então, nós cremos num só Deus que age na história. Isso é muito importante. Mas a revelação vai continuando do Antigo Testamento para o Novo Testamento e... tá aqui o texto. E para o Novo Testamento o modelo vai sendo cada vez mais claro, né? No Antigo Testamento também nós vemos essa diversidade na unidade, mas o filho não é chamado de filho, né? O filho não é chamado enfim, não é tão clara, né, a existência do filho, muito embora ela seja deduzida de uma forma bastante tranquila, né, em vários textos do Antigo Testamento. Então, o monoteísmo começou a se tornar, ou já era, né, mas ficou mais claramente chamado de monoteísmo trinitariano entre os teólogos, né? Então, quer dizer que um só Deus, uma divindade que age e é soberano, se revela em três pessoalidades, em três representações pessoais. Vejamos então uma distinção importante na teologia entre trindade ontológica e trindade econômica, que é mais ou menos o que a gente pode dizer assim, a ontológica é a respeito da revelação interna de Deus, Filho e Espírito, né? Então o Agostinho representa assim: o Pai é o amante do Filho. O Filho é amado pelo Pai. O Espírito é o amor. Então, é uma distinção bem bonita e bastante interessante de como na própria Trindade, e eu já quero dizer que é uma representação, nenhuma representação vai ser perfeita, mas ela é a mais perfeita que a gente conhece, né? A Trindade, o modelo monoteísta trinitariano é o melhor que a gente conhece para retirar essas verdades da Bíblia, sistematizar e comunicar às pessoas, né? Ô, João, Uhum. o espírito, então, seria o que liga Jesus com Deus Pai? Exato. Olha que interessante, né? O espírito é, como o Josi falou, essa harmonia, né? O Agostinho chama. É o que torna essa relação harmoniosa, né? Então, seria aí a forma que o Agostinho
nos comenta. Então, o Pai e o Filho se amam com um amor que é o próprio Espírito, né? Então, é é um mistério, né, como uh, a gente costuma dizer, mas que pode ser representado dessa forma, tá? Ficou claro, Josu? Sim, ficou. Então, tipo, por exemplo, quando a gente ora para Jesus. E daí, Jesus, por meio do Espírito, chega até Deus. Então, exato. A gente pode dizer dessa forma, sim, não tem problema. E é importante, Josu e demais, que a gente sempre lembre que quando a gente está orando, todas as pessoas estão nos ouvindo e agindo ao mesmo tempo, né? Como eu quero trazer aqui, que são papéis que eles interpretam diferentes. Então, olha que bonito na oração que o Josu citou. Nós estamos orando através do Filho, né? A gente aprendeu lá com as palavras de Cristo que ele é o meio para acessar o Pai. Então, nós oramos em nome do Filho, né? Uma tradição bem bonita que a gente tem aí na era cristã. E orando pelo Filho, crendo que o Filho vai interceder por nós ao Pai. Tá? Porque é só. Oh, desculpa, João. Não, pode É comentar. porque é só através do Filho que alcançamos o Pai, né? Isso, muito bem, Caio. Né? Então, já comento que o Caio falou, mas ainda o Espírito, por exemplo, na oração, não é? O Espírito na oração, ele está intercedendo ao Filho e ao Pai com gemidos inexprimíveis para que Deus ouça a nossa oração. Entende? Então, olha, são papéis, né? Mas na verdade todos estão recebendo e todos estão aí sendo glorificados, todos estão transformando o nosso coração, mas existem papéis que Deus designou para si mesmo, né? É uma coisa muito interessante. Então, aí que o Caio falou, eu levemente esqueci o que o Caio comentou. O Caio poderia dizer novamente? Eu comentei que é através do Filho que alcançamos o Pai. Ah, perfeito, perfeito. Então, exato, exato. Então, veja que isso é uma coisa muito interessante, gente, que a gente já tinha falado mais ou menos nas últimas aulas, que aprove, ou seja, foi da vontade de Deus e de Deus, né, da Trindade, revelar o Filho e glorificá-lo de uma forma mais plena, ou de uma forma em que na revelação da Bíblia, né? Na revelação da Bíblia, quem é especialmente glorificado é o Filho. E isso está lá em Filipenses 2:11, né? Que toda língua se dobrará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então, é da vontade de Deus, Deus se gloria, se satisfaz que uma pessoa em especial seja realçada, né, na revelação bíblica. Então, isso que o Caio comentou é importante. O João, posso ler aqui uma passagem aqui de João 14, versículo 6. A gente vai ler daqui a pouco, mas pode ler já. Já é? Vai ter. Tu botou aí 14, 6? Botei 14:6. Ah, boa, então eu tava adiantando então. Capaz. Se eu não. Na hora que aparecer, tu lê. Se eu tiver esquecido de colocar, daí tu lê. Pode ser? Ah, tranquilo, tranquilo. Beleza. Então me lembra disso, se eu tiver esquecido. O Wayne Gruden, para mim, assim, é o cara que mais deixa claro a questão da Trindade, a Trindade ontológica. Então, é que, de alguma maneira, o ser divino é tão diferente do nosso que pode se dividir em relações interpessoais entre as três diferentes pessoas. Né? E ele termina dizendo que isso não se compara a nada daquilo que jamais vivenciamos, experimentamos ou compreendemos plenamente. Né? Então, como eu disse, aquela questão da humanidade é uma associação que dá para fazer. Né? É a humanidade, é uma essência, mas são pessoas diferentes. Mas essa comparação nem chega aos pés daquilo que é
a questão da Trindade. Então, a distinção da Trindade ontológica, né, só para a gente ter bem claro, é a questão do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito, relacionamento interno. Eles se relacionam uns com os outros, mas eles também se relacionam com a sua criação. Eles operam alguma coisa, eles operam na história e no tempo. E isso é uma obra de condescendência. Lembra aquela palavra que a gente usou em outras aulas? É uma obra de condescendência, porque não é necessário que os homens conheçam ou que Deus crie pessoas para conhecê-lo, né? O que a gente tem que ter bem claro é que a Trindade já basta em si mesma, né? Esse relacionamento, ele é tão amoroso, ele é tão perfeito, que em si mesmo ele basta, né? Então a Trindade não precisa de nós, né? Deus não precisa de nós, né? Então, gente, a Trindade econômica, né? Econômico no sentido de desempenhar alguma coisa, né? Deus operando no tempo, na história, desempenhando diferentes papéis, mas sempre operando juntos, né? Então, o que a gente já tinha falado aí da oração, eles operam inseparavelmente, tá? Agora, eles operam inseparavelmente não quer dizer que os papéis se confundem, tá? Então, são papéis diferentes, mas a operação é sempre junta. É por isso que o texto de João 3,16, Mateus 3,16, que nós lemos ali do batismo de Cristo, aparece o Espírito e o Pai. Então, todos estão desempenhando papéis na mesma obra, tá? Isso sempre é claro. Quando Cristo morre, há papéis ali sendo desempenhados também, e assim por diante, tá? Mas se evidencia, normalmente nas obras de Deus, se evidencia um Deus, se evidencia uma pessoa, um Deus não, evidencia uma pessoa da Trindade, entendeu? Então, por exemplo, quando Deus no Antigo Testamento se revela, ele normalmente se revela mais pelo Pai, tá? Então, é o Pai aparecendo, sendo realçado ali, entende? É o Pai sendo realçado ali, né? Então, um Deus de justiça, um Deus que opera maravilhas e etc. Mas todos estão ali naquela obra operando juntos, tá? Eles chamaram lá no primeiro século de pericorese. Pericorese é uma dança. Sabe aquelas cirandas, né? Cirandinha, né? É parecido. Então, essa dança cirandinha, né? As pessoas unidas, de mãos dadas, né? Andando, fazendo um círculo, como eu posso dizer, né? Dançando lateralmente, né? Bilateralmente dançando. Então, aquelas pessoas dançavam, né? Nessa pericorese, era uma dança que existia na época, e uma pessoa ficava no centro, né? Uma pessoa ficava no centro ali, como a que estava mais aparecendo, né? Então, olha que comparação boa. Como se Deus, ele, em cada obra, ele quisesse aparecer uma pessoa, né, de forma mais realçada, não é? Então, ali nas obras do Filho, Jesus morre, né? Então, ele morre, e ali há ali naquele momento, há um foco em Cristo, né? Nos milagres de Jesus há um foco em Cristo, mas Deus, a Trindade toda está operando, tá certo? Então, um versículo interessante é lá em Isaías 42:5, que diz: é o que diz Deus, o Senhor da aliança, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede. Eu, o Senhor da aliança, o chamei para a justiça. Eu quis pegar esse versículo porque a gente está estudando essa questão da aliança, né? Então, o Senhor se chama Deus da aliança, Senhor da aliança, né? Então, aí estamos em Isaías, o profeta Isaías, né? Então, o que eu quero enfatizar é essa partezinha aqui, né?
aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede. Então, falando da criação, que Deus agiu na história, né? Então, mas aí está sendo focado uma pessoa em específico, na Trindade, né? O que o Agostinho, então, fala de uma forma muito interessante é que o fundamento da Trindade é o amor. Então, essa questão do relacionamento, do amor, né, que o Wayne Grudem vai aplicar para o casamento também. Então, de alguma forma, o casamento é a coisa mais perfeita que nós conseguimos ver, que é parecido à Trindade. Tá? A igreja, a comunidade da igreja, também é uma outra coisa que é muito parecida com a união da Trindade. É um relacionamento entre pessoas diferentes, né, representando e adorando, fazendo uma obra, desempenhando papéis e assim por diante. No casamento também há o elemento da questão também que o Wayne Grudem traz da submissão, né, da liderança e etc. A gente vai ver isso nas aplicações. Vejamos então que é uma visão distinta, como eu falei, o trinitarianismo. Né? O trinitarianismo é, como disse o Alistair McGrath, Deus permanece envolvido com a ordem criada. Então ele continua operando. Ele é como se saísse do deísmo fosse para o teísmo, mas também não é igual ao teísmo. É o monoteísmo, que é só um Deus, mas que opera em 3 pessoas. Então, gente, o que a gente pode dizer claramente é que não existe religião igual ao cristianismo. A concepção de Deus, tá? Um Deus trino, só existe no cristianismo, tá? E uma concepção mais ou menos assim parecida é no judaísmo, né? Que é então eles permanecem lendo só o Antigo Testamento, né? Então não creem no Senhor Jesus, no Espírito Santo. E aí, gente, a questão fica muito defasada, a gente não consegue entender de fato quem é Deus. Por isso que a revelação toda é importante, né, para a gente entender. E aí é um Deus soberano, esse Deus. E isso não acontece, por exemplo, em religiões como o islamismo. O islamismo não é um Deus soberano. Eles vão te dizer que Deus ele não está agindo sobre toda a realidade como Deus está. Deus está em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo, né, como diziam os teólogos. Ele está em sua criação e não está em sua criação. Ele é um Deus que é imanente, mas ao mesmo tempo transcendente. Né? Ele está na criação, mas ao mesmo tempo ele é muito mais elevado que ela e ele não se confunde com a própria criação, diferente de religiões como o budaísmo. Né? Então, budaísmo não, budismo. E assim por diante. Aqui estão os restolhos da última aula. Então, tá aqui tudo bem? Sinta-se à vontade para pontuar, comentar, fazer perguntas. Vamos ilustrar um pouco aí a realidade da Trindade. E aí, né, seria uma bela representação para nós entendermos a Trindade, esse formato do triângulo que está unido um com o outro. O Filho não é o Pai não é o Filho, o Espírito não é o Filho não é o Espírito Santo, e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, Deus é o Filho, Deus é o Espírito, Deus é o Pai. Então, as pessoas que compõem essa pessoalidade, essa essência de Deus, melhor dizendo, as pessoas que compõem então as representações pessoais que compõem a essência são Deus, né? Mas essas pessoas não se confundem, então por isso que a gente diz que o Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho e assim por diante, tá? Mutuamente sempre. Por isso que esses espacinhos estão abertos, né? Mas ao mesmo tempo essas pessoas são Deus e são a mesma essência. Então é uma coisa que a gente
não tem nenhum lugar da realidade, né? Mas existem boas aplicações, nós vamos ver. Vamos examinar o nosso coração, se estamos fazendo parte da aliança eterna do Pai, do Filho e do Espírito pelo Filho. O Filho, gente, então, como diz o texto de João 14:16, que o Caio vai ler para nós. Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, muito obrigado, Caio. Então, Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, é o meio pelo qual nós acessamos ao Pai. Nós não teríamos conhecido a Trindade e nem o Pai, nenhuma pessoa, se não fosse através da própria revelação de Deus. E Deus encarnou-se na pessoa de Cristo. E então nós agora conhecemos ao próprio Deus através do Senhor Jesus encarnado, que é o elemento que o Caio trouxe. Essa realidade, ela é distinta novamente de outras religiões, e Deus se revela de uma forma muito soberana. Por isso que eu trago essa questão que é distinta de outras religiões, porque importa, gente, importa nós não confundirmos a nossa fé com outras religiões, não acharmos, não, é tudo o mesmo Deus. Não é tudo o mesmo Deus, não é. Esse modelo da Trindade não se confunde com outras representações de Deus em outras religiões. No budismo, por exemplo, eles não creem num Deus soberano, num deísmo, né? E em outras religiões é pior ainda. Então, gente, é importante a gente voltar para as Escrituras e lembrar que é através de Cristo, novamente, né? Então, que foi da vontade de Deus que o Senhor se revelasse através do Senhor Jesus, tá? Então, essas palavras que eu disse, o Senhor, pode se revelar através do Senhor Jesus, né? Aparece até no Salmo 100, por exemplo, disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, com letra normal, né? Não aquela letra capitular que a gente sempre lê, Senhor, né? Todas maiúsculas. No Antigo Testamento, né? Eu sou o Senhor, Yahvé, né? Na ARA, na CF e em outras Almeidas aparece isso. E então, gente, essas palavras nós podemos chamar Senhor a todas as pessoas da Trindade. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos da Trindade são o caminho, a verdade e a vida, mas Cristo está enfatizando a sua obra, né? Não um nome específico. Então, está enfatizando a sua obra, que Ele é o meio pelo qual acessamos ao Pai. Tá? Espero que tenha ficado claro isso, senão vocês podem me interromper ou adicionar alguma coisa, né? Então, o Filho era obediente ao Pai e o Espírito era obediente tanto ao Pai quanto ao Filho. Embora ambos, o Filho e o Espírito, tenham seus papéis e continuem a desempenhá-los em igualdade com o Pai, eles fazem isso em submissão ao Pai. Gente, se na própria Trindade há uma submissão, há pessoas que obedecem ao Pai, e o Pai ama a essas pessoas, como nós vemos em relação no casamento, né, na realidade da família. Então, o homem e a mulher, os filhos devem submissão a eles, né? E de alguma forma também há uma relação, por isso que Paulo traz toda hora essa realidade, né? De que sejam as mulheres submissas ao homem, né? Não de uma forma chocante, não de uma forma vai lavar a louça, né? Aí o cara nunca faz nada e tal, não é isso, né? Mas há papéis dentro dos relacionamentos, tá? Essa é uma aplicação muito bonita e muito verdadeira para a nossa vida, gente. Nós precisamos entender, diferente do status quo do mundo, de que existe sim
uma submissão, tá? Vejamos aí essa questão da submissão dita pelo próprio Cristo. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Gente, assim como Cristo foi submisso ao Pai e ele fez a sua obra e ele se esvaziou a si mesmo e naquele momento terrível na cruz ele abdicou de si mesmo para morrer por nós e sofrer a ira de Deus Pai nos seus ombros, né? Assim também nós devemos ser submissos a Deus e às autoridades, tá? Isso está lá em Romanos capítulo 5 ou 6, se não me engano. Então, a gente tinha falado na última aula que a imitação de Cristo é o propósito, aqui não é da salvação que eu quis dizer, é da santificação. Nós agora estamos sendo santificados por Cristo. E, na verdade, gente, esse santificar-se é tornar-se imitação, é tornar-se igual a Cristo, tornar-se como Cristo, né? Não é nada menos, nada mais que esse papel. Isso só é possível através do Espírito Santo, né? Que desempenha em nós esse papel de mudar o nosso coração, né? E criar aí um coração novo para que a gente possa obedecer a Deus. Vamos nos inspirar aqui com Tríplice Ofício, tá o título antigo, mas é apenas aí essas aplicações que eu trouxe um pouco, mas vamos destrinchar um pouco melhor. O Herman Bavinck disse que em Deus também há unidade e diversidade, diversidade em unidade. Então, gente, desistamos das tentativas de levar a realidade de uma forma una, né? Eu já falei isso outras vezes e eu acho muito importante, para a teologia reformada é muito importante também, que a gente não pense que a realidade é só política, só social, só isso, só aquilo. Nós temos várias realidades, várias dimensões, a realidade é muito diversa, mesmo assim é uma só realidade, assim como Deus, né? Então, nós no corpo de Cristo somos diversos, os dons são diversos. Quando lá em 1 Coríntios, em Romanos 12 mesmo, quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão dos dons, ele disse: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é um. Ele está trabalhando essa questão da Trindade. Olha só que bonito, né? Então ele está dizendo que na igreja nós temos diversos dons, mas cultuamos a um só Deus. E o Espírito Santo é que está dando esse dom, né, a todas as pessoas, a todos os seres humanos, nesse sentido. Outra coisa é a harmonia que nós devemos ter, devemos considerar na ordem do universo. Deus colocou na ordem do universo uma harmonia. Disse o Atanásio, né, que é um dos primeiros teólogos aí, que escrevia muito bem, né, e aí contra os pagãos, né, contra pessoas aí que estão desvirtuando a fé. Ele disse que porque se fossem vários deuses, né, a comandar a criação, uma tão bela ordem não se conservaria no universo. Ao contrário, tudo estaria em desordem por causa da pluralidade dos chefes. Atanásio certamente leu os gregos, em que vocês já devem ter lido alguma coisa ou já ter ouvido falar de mitologia grega, né? Um deus briga com o outro, os homens se misturam com os deuses, aí viram semideuses, uma coisa terrível, né? Então a teologia, ou a mitologia greco-romana aí, ela considera a realidade de uma forma muito desordenada. Já nós, cristãos, devemos considerar a realidade harmoniosa, né? Não deuses lutando consigo, né? Mas um Deus que é representado em três personalidades está se amando, está fundamentado no amor e na harmonia. Tá? Gente, ficou claro?
Espero que tenha ficado claro. Sim, sim, João. Certo? Então, gente, se ficou realmente claro, eu quero só recapitular um pouco. Realmente, a gente tem feito aí um caminho bastante longo. As Institutas é bastante longa, e na verdade esse capítulo da questão da Trindade eu antecipei. As Institutas não estão falando dele no nível que a gente está aqui, ali na leitura das Institutas, quero dizer. Vamos recapitular. Deus se revelou a nós pela palavra e pelo Filho encarnado, né? Foi o que nós dissemos. Então, Deus tem a revelação especial dele, e essa revelação se tornou carne, né? A própria palavra, o próprio discurso divino, ele se tornou uma pessoa. Isso é uma coisa muito importante na realidade do cristianismo, tá? Então, na criação, quando Deus disse haja luz, essas palavras eram o próprio Filho. O discurso divino é o próprio Filho na teologia cristã, tá? Isso é bastante interessante. Também, outras aplicações que a gente já tinha feito é que o Senhor Jesus é a sabedoria, né? Então, essa segunda pessoa se revela como sabedoria. O Espírito, ou melhor, o Filho é o meio até o Pai, o Espírito é que nos persuade a crer. O Senhor é o Deus da aliança, aí como Trindade, né? O Senhor é o Deus da aliança eterna, preparada desde a eternidade passada, em que a Trindade sempre se amou. E a Trindade sempre se amou e sempre amou a nós, os eleitos, e sempre amou a todas as pessoas que ele elegeu. Vamos sempre lembrar disso. Deus nos ajude. Então, gente, essa foi a nossa aula de 14 de março de 2021.